paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar aqui um bom dia a todos e convidar você nesta manhã a fazermos juntos uma oração, pois estaremos iniciando mais uma escola bíblica dominical, lição de número 4. Você aí no seu lar, eu gostaria de chamar a tua atenção. Se você também puder, compartilhe esta live com os teus amigos, com o grupo que você faz parte, para que estejam acompanhando conosco a palavra de Deus, o ensinamento da palavra, tá bom? Eu gostaria que você, por favor, curvasse a sua cabeça aí onde você está. Nós vamos fazer uma oração, e logo depois dessa oração, Pedro Júnior louvará o Senhor, e nós entraremos então no ensino da palavra. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, com muita alegria, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, louvamos a Ti na manhã deste domingo, aonde o Senhor tem permitido nós estarmos, Pai, vivos, respirando o ar que o Senhor tem nos dado. A alegria da salvação enche o nosso coração nesta manhã, e por isso, Pai, nós Te louvamos pelo descanso noturno, pelo despertar de um novo dia. Abençoa cada um dos Teus filhos que aqui estão, Senhor. Aqueles que estão nos seus lares estarão acompanhando juntamente conosco esta live, e eles estarão aprendendo a Tua palavra. Pai, abre os céus, revela a Tua vontade nesta manhã, Senhor. Fica conosco, pedimos a Tua direção. Usa nossas vidas para louvor e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ouviremos um louvor com o cooperador Pedro Júnior. Pai do Senhor, meus irmãos, bom dia de salvação a todos. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Te louvarei, independente do momento, da situação. Adore ao Senhor. Aleluia. Seja grato a Ele por esse dia. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, pelo louvor entoado aí pelo cooperador Pedro Júnior. Eu gostaria de te convidar, irmãos, neste momento, você que está no seu lar, que este dia seja um dia abençoado, que a tua família esteja aí debaixo da vontade do nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura da nossa lição de número 4. Se você puder, por favor, abra juntamente com a sua família e vamos ler juntos a palavra de Deus. Tema desta lição: cuidado com esse nome. Está registrado no texto bíblico básico em Jeremias, capítulo de número 23, versículo 16 até o 20, e depois o versículo 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dize continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias entendereis isso claramente. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? Os quais cuidam que farão com que meu povo se esqueça de meu nome, pelos sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Esta é a leitura do texto desta manhã. O texto áudio diz assim, Êxodo capítulo 20 e o versículo 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Amém? Então nós vamos iniciar o estudo desta lição, e eu gostaria que você acompanhasse conosco aí do seu lar. Por favor, compartilhe esta live com demais pessoas, para que um número maior de pessoas estejam acompanhando a palavra de Deus. É momento
de nós reverenciarmos ao Senhor através do estudo da sua palavra. Vou fazer mais uma oração. Curve a sua cabeça. Pai, nós iniciaremos o estudo desta lição nesta manhã. Usa o teu filho que vai ministrar a tua palavra. E nós, a mim e ao pastor Wellington, que estaremos dando, Senhor, auxílio ao teu filho. Fica conosco, nos dá direção. E aqueles que estão ouvindo esta palavra também possam ser tocadas pelo teu Espírito e agraciadas pela tua presença, Senhor. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, estaremos iniciando esta aula com o nosso querido irmão Alan. Deus abençoe Alan, a paz do Senhor, pastor Wellington. Dá um salve também para os irmãos aí. Vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical. Paz do Senhor, meus irmãos, Quero nesta manhã agradecer, a pessoa do pastor Wilson pela oportunidade, o pastor Wellington, o presbítero Irineu. É uma grande responsabilidade, trazer o ensino, da palavra de Deus. Mesmo que seja na escola dominical, às vezes nós queremos falar uma escola dominical, mas nós temos que aprender a valorizar a escola dominical, onde nós aprendemos a palavra, estamos menos sujeitos a pecar. E a cada dia menos, a mais, não deixar nos levar por doutrinas enganosas, Então hoje a lição de número 4, o terceiro mandamento, que diz, no texto áureo, eu vou ler aqui, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu até grifei aqui, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão, E essa lição hoje vai falar de um tema, às vezes, que nós utilizamos muito no nosso cotidiano, Utilizar, às vezes, o nome de Deus em vão. Às vezes até por assim, algo vicioso, alguma coisa assim, que todo dia a gente, tenta tomar o nome do Senhor em vão. Mas hoje nós vamos aprender a tomar mais cuidado com isso, Hoje nós vamos aprender a ser mais, vamos dizer assim, responsável com o nome de Deus, Porque assim, hoje, trazendo para o nosso país hoje, nós não temos tanto esse hábito, Por mais que às vezes por seja na inocência, nós não temos esse hábito, mas os judeus, aqueles que, eles têm um hábito muito grande de respeitar o nome do Senhor. Eles às vezes têm medo até de dizer o nome do Senhor de uma maneira errada, por medo, pelo respeito que eles têm, pelo nome do Senhor Jesus. Então, os objetivos da lição vai dizer assim: entender que o nome do Senhor deve ser santificado, porque nele está a sua honra. Compreender que o nome do Senhor não pode ser usado para endossar palavras que não saíram dele. E reconhecer que um dia todo joelho se dobrará e confessará o nome do Senhor Jesus. E a leitura também que o presbítero Irineu Roberto fez, ela é muito clara, Acho que ela deixa assim muito clara o que é nós tomarmos o nome do Senhor em vão, ou falar no nome do Senhor, sem a permissão dele, vamos dizer assim, Então, para a gente iniciar aqui, o mais interessante também que eu anotei aqui na lição, que se nós olharmos o texto bíblico básico, já começa assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, Isso aqui está na palavra do Senhor. Então essa profecia nós vemos que é de uma maneira verdadeira, Porque assim saiu realmente da boca de Deus, E às vezes nós profetizamos dessa maneira, só que às vezes assim, agidos pela emoção, não é totalmente verdadeiro, vamos dizer assim, não sai totalmente da boca de Deus. Então assim, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje nós vamos aprender mais sobre isso, Mas para os irmãos entenderem, que Jeremias aqui está profetizando, mas com a permissão de Deus, Por isso que ele vai lá e diz assim: assim diz o Senhor, A palavra introdutória aqui, ela vai citar Mateus 6 e 9, que é a oração modelo do Pai Nosso. Se nós observarmos aqui, ela começa: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Então, o que é santificar o nome de Deus? O que é santificar o nome de Deus, O comentarista ele vai exemplificar algumas coisas aqui, dizendo assim, que ele deve ser respeitado, reverenciado, consagrado e separado das coisas profanas. Ou seja, o santíssimo nome do Senhor precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, temor e, sobretudo, amor, Então, assim, também aqui já falou quase tudo o que devemos fazer. O que nós devemos agora sim é tentar colocar em prática todos esses tópicos que nós dizemos aqui, respeitar o nome de Deus, reverenciar o nome de Deus, consagrá-lo, e separá-lo das coisas profanas,
E aqui também, ó, precisa ser usado com entendimento, responsabilidade, né? Isso aqui também é muito, muito interessante, irmãos. Temor também, né? E sobretudo o amor, né? Que sempre vai prevalecer. Então, assim, o nome de Deus ele deve ser realmente muito santificado, né? Nós temos que tomar muito cuidado ao se referir ao nome de Deus. Hoje aqui nós vamos começar a falar o nome de Deus, né? E mais para frente, como nós vamos ter a nova aliança, onde se vai falar muito de Jesus, nós vamos também aprender a ter cuidado com esse nome, né? Porque aqui nós estamos no começo da antiga aliança, futuramente na nova aliança seria o nome de Jesus, né? Que devemos hoje, né? Como a nova aliança trata mais de Jesus, né? Como ele veio, né? Em sacrifício para nos salvar, então hoje nós tratamos mais esse nome, né? Com cuidado e com muito temor também. Ó, a honra deste nome. O comentarista vai dizer, ó, os hebreus, por temor, buscavam adjetivos para Deus, a fim de não serem culpados de tomarem o nome do Senhor em vão, né? Se o nome de Deus fosse mais sagrado em nossas igrejas, talvez fosse mais sagrado no mundo. Então, como eu falei, a responsabilidade é nossa, né? Nós temos que ser esse exemplo, nós temos que tomar este cuidado de santificar o nome de Deus, né? Não, por isso que a gente vê hoje, o que acontece nos dias de hoje é que assim, os cristãos às vezes têm uma má fama por causa de certos pregadores, certas pessoas, certas denominações, né? Não vou generalizar porque assim, são muito poucos, mas esses poucos que acabam, né, trazendo um ponto negativo, né, sobre o nome de Deus, o nome de Jesus. Então assim, vamos tomar esse cuidado, vamos santificar mais o nome de Deus, que através das nossas vidas, né, as pessoas verão e virão até Jesus, né? Com certeza, se nós tomarmos esse cuidado, nós levarmos o nome de Jesus, isso porque nós estamos falando assim somente do nome, né? Imagine quando a gente trata da pessoa de Jesus Cristo. Se o nome, né, já tem esse poder, então você imagine ser tratado da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa de Deus, do Espírito Santo, né? Então assim, vamos ser responsáveis, vamos tomar, né, muito cuidado. E quando ele fala assim de usar adjetivos, eu acho que creio que a lição dos irmãos tem uma tabela aqui também, né, que fala dos nomes de Deus, adjetivos que eles utilizavam no Antigo Testamento. Ó, Adonai, o Senhor que governa, El Shaddai, o Senhor Todo-Poderoso, Elohim, o Senhor do Pacto, Jeová Sebatote, o Senhor dos Exércitos, né? Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, e assim, né? Não vou ler todos, mas caso não tenha essa tabela, né, na lição dos irmãos, dos alunos, né, nós vamos estar passando para os irmãos verem quais os adjetivos que os hebreus utilizavam, né, para não citar o nome às vezes do Senhor em vão. E aqui mais o tópico 1.1 vai dizer assim, ó, a importância de um nome, né, a honra de uma pessoa está em seu nome, né? Às vezes assim, ó, nós trazemos o dia de hoje, nós queremos tanto guardar e valorizar o nosso nome, né? Quando se trata do nosso nome, nós queremos que sempre seja bem falado, tenha uma boa reputação, né? É assim que nós vemos o nosso nome, né? Quanto mais Deus, o que Deus pensa, né, do seu nome, o que Ele pensa que as pessoas falem sobre Ele, a reputação que tem o nome do Senhor Jesus. Então assim, nós nos preocupamos tanto com isso, né? Então quanto mais assim o Senhor, né? No nosso país assim não tem muito o costume de se levar o sobrenome adiante, né? Alguns países eles citam até sempre o sobrenome, porque se leva o nome de geração em geração, não é só numa, vamos dizer assim, naquele momento, não, o nome de uma pessoa ela vai de geração em geração, né? E as pessoas prezam por isso, porque assim, uma pessoa, né, que ela é bem respeitada, tempos atrás, esse nome permanece respeitado, né? E as pessoas, cada um vai fazendo jus a esse nome. Então, se o nome de Deus desde a antiguidade, né, ele foi um nome como de sobre todo nome, né? Ele foi um nome santo, poderoso, e ele continua sendo, né? Ele não muda, né? O nosso nome, as pessoas podem manchar às vezes o seu nome, mas o nome de Deus jamais será manchado. O nome de Deus ele jamais será de uma forma assim falado mal, né? O nome de Jesus ele sempre tem que ser, né, totalmente visto como uma boa reputação, como eu já falei aqui no começo da lição, respeitado, reverenciado e consagrado. Ó, que vai dizer também, ó, Lucas 10:17, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam, né? Só pelo nome do Senhor Jesus. Nós vemos aqui alguns discípulos relatando isso, que quando eles
né, estavam ali levando a palavra do Senhor. Em alguns momentos eles tiveram essa oportunidade, né, de expulsar os demônios apenas com o nome, apenas pelo poder do nome de Jesus, né? Isso aqui também eu notei aqui, não é só para expulsar, mas também para curar. Se nós observarmos e lemos aquela passagem de Pedro, né, na Porta Formosa, nós vemos que assim, ele falou: não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, né, eu te dou. E primeiro ele cita, se nós observarmos a Bíblia, ela vai falar bem certo: em nome de Jesus, levanta-te e anda, né? Então assim, esse poder tanto tem para expulsar demônios, como também tem para curar enfermos, né? E o mais interessante aqui, ó, Jesus então deu-lhes um motivo maior para se regozijarem. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus, né? Esse é o mais importante. Se nós zelamos pelo nosso nome, se nós zelamos pela nossa reputação, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, né? Esse é o mais importante de tudo. Não adianta nós queremos zelarmos por ele só aqui na terra, se, né, nosso nome não está no livro dos céus, no livro, né, da vida. Então assim, se preocupe em o que? Se preocupe em fazer agradar ao Senhor, se preocupe em ser fiel a Deus, para que o vosso nome esteja escrito no livro da vida, né? Esse é o mais importante de tudo. Por isso que Cristo, Jesus, ele até, né, ele dá esse motivo maior, né? Deu esse motivo para você se alegrar, né? Para você, antes de tudo, que o seu nome esteja escrito, né, no livro da vida, né? Alan, deixa eu só fazer um comentário aqui, meu irmão. É interessante que os hebreus, eles temiam, e por temer, eles buscavam adjetivos ao nome de Deus para não pecar contra Yahvé. Ou seja, então, veja que tamanho era o temor. O que leva alguém a pensar, a moldar a sua maneira de pensar, é justamente o temor. Porque eles não pronunciavam o nome de Deus para não errar e pecar contra Deus. Então é uma maneira de nós olharmos e copiarmos, buscarmos como estilo de vida para a gente também, que infelizmente vivemos em dias hoje que ninguém atenta-se para isso. Então aí o irmão até falou aqui na importância de um nome, que quando na comissão dos 70 saíram todos e voltaram lisonjeados, dizendo: no teu nome até os demônios se nos submetem. Ou seja, a alegria deles de no nome de Jesus, os demônios se submetiam a eles. Mas aí Jesus vem e diz o seguinte, pastor Breno: alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem, mas alegrai-vos sim por o teu nome está escrito nos céus. Então veja o poder do nome de Jesus. É isso aí. Concordando com o Beto e com a linha de raciocínio do Alan, o interessante é que o nome ele está sempre associado à identidade, né? Isso não só biblicamente, mas quanto a nós e ao círculo, na sociedade em que vivemos. A partir do momento em que você fala o nome de alguém, a reputação daquela pessoa é conhecida e identificada, e exposta também por outras pessoas que fazem parte do círculo social daquela pessoa. Quando nós falamos o nome do Senhor, rapidamente a identidade do Senhor é revelada, né? Olha só, veja bem, quando nós falamos Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, ou Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, a identidade, os atributos do Senhor são revelados através do nome dele, né? Então, que possamos carregar conosco essa convicção de que o nome ele está de fato associado à identidade e àquilo que nós somos. E a pergunta que fica na manhã desse domingo é: como nós estamos sendo conhecidos pela nossa identidade, né? Como nós estamos sendo reconhecidos por aquilo que carregamos dentro de nós. Isso é muito interessante. Trazendo uma particularidade assim, o pastor Wellington falando sobre o nome atrelado à sua identidade. Logicamente, quando nós falamos na pessoa do nosso Deus e citando esses nomes, que são nomes muito fortes, então traz as características da verdadeira identidade. E eu me lembro que quando a gente trata com pessoas mais antigas, trazendo aqui para nós, pessoas que zelam pelo seu nome, ou seja, ela diz assim: eu tenho um nome a zelar. Então veja que coisa interessante, todos nós zelamos pelo nosso nome. Quem sabe você, pai, já falou para o teu filho, muitas vezes o filho quer fazer algo que pode denegrir a imagem da família,
E o pai diz para o filho: eu tenho um nome a zelar. Então é isso que nós temos que entender, meus irmãos. Como que nós estamos procedendo. E muitas vezes, até por falta de ensino, a gente incorre de forma errada no pronunciamento, na forma de tratar o nome de Deus, de fazer Deus como se fosse um Deus comum. Entenderam? Pode prosseguir, Alan, por favor. Falando também, né, que os irmãos falaram muito em identidade, né? Qual deve ser a nossa identidade, né? Hoje, Cristo teve a sua identidade. Qual deve ser a nossa identidade? Eu vejo assim que a nossa identidade ela deve ser copiada de Cristo, né? Se hoje você quer ter uma identidade única, uma identidade onde as pessoas olham e a vida dela é transformada, a vida dela é se chegar mais ou menos, você tem que copiar a identidade de Cristo, né? Aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele foi, né? Nós não vamos chegar à perfeição de Cristo, mas se nós buscarmos dia a dia, né, buscando melhorar, com certeza nós vamos chegar a um lugar mais próximo, né, da identidade de Cristo, porque assim, através da identidade de Cristo, nós vemos que as pessoas são transformadas, porque Cristo, onde Ele chegava, tudo de bom acontecia, milagres aconteciam, pessoas eram restauradas, famílias eram restauradas, pessoas eram curadas, e assim deve ser a nossa identidade. Onde nós chegarmos, nós temos que fazer a diferença. Como eu falei, não devemos ser aquele que leva contenda, aquele que leva confusão, aquele que leva indignação. Por isso nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, aquilo que nós falamos, porque nós somos vistos pela sociedade. E assim, quando você se expõe de uma maneira totalmente diferente do que é a identidade de Cristo, você não está se comportando como um cristão. Isso é verdade, porque não há possibilidade de você desassociar uma coisa da outra. Se o nome é identidade, a sua identidade vai estar ligada totalmente à sua reputação. Então, quando as pessoas falarem da sua identidade, a sua reputação vai ser revelada. E que a sua reputação seja como a de Cristo, que a sua identidade seja como a de Cristo, né? Na verdade, não é só nossa, ela sempre vai estar, nós como cristãos, a gente sempre vai estar ligada a Cristo, né? Sempre vai estar ligada. Então, infelizmente, ou melhor, felizmente, né? Não tem como a gente querer agir de outra maneira a não ser como Cristo agiu, né? O tópico 1.2, né, ele vai dizer: não pronunciar esse nome sem motivo legítimo. Às vezes, vamos trazer para nós aqui, né? Às vezes, quando as pessoas falam uma coisa que nós falamos, mas nós não falamos, né? Como que nós nos sentimos, né? Alan falou, o Hélio chega, né? O pastor Hélio chega para mim: Alan falou tal coisa, mas eu não falei tal coisa, né? Não fica uma situação constrangedora, uma situação desagradável? Para Deus é a mesma coisa. Quando nós, né, profetizamos alguma coisa que não vem da parte do Senhor Jesus, assim diz o Senhor. Por isso que, às vezes é um costume. Não vamos também julgar as pessoas, porque às vezes a pessoa está ali naquele momento, fala algumas coisas, não devemos ser julgados por aquele. Por isso que nós estamos aprendendo aqui hoje, né? Às vezes nós temos que ministrar sobre a vida das pessoas, falar algo assim. Se for da parte de Deus, temos que falar assim também. Não devemos correr disso, né? Porque nós estamos aqui na terra como os profetas estiveram, né? E eles foram usados. Nós também somos usados por Deus. E creio que assim, quando o Senhor pedir para nós falar, nós vamos ter que falar também. Não vamos querer se isentar, né? Ficar com medo. Não. Tenha convicção que quando Deus pedir, fale, né? Pelo nome dele. Mas também, quando não falar, devemos tomar, né, o cuidado de usar as palavras certas, né, para não, às vezes, passarmos uma situação errada, uma situação assim, que desagrade a Deus, né? Sim, na verdade, Alan, existe também empolgação, meus irmãos. Empolgação, emoção. E por que o Senhor zela por isso? Justamente para que ninguém venha falar quando Deus não ordenou para que se fale. O que isso gera? Isso gera escândalo. Porque se Deus não falou, Deus não tem responsabilidade, pastor Hélio, de cumprir com esta profecia. Esta profecia não cumprida, o que gera naquele que ouve? Gera escândalo, desmotivação e na verdade passa a não crer. Por que falou e não se cumpriu? Porque não era de Deus. A palavra ainda manda julgar a profecia. Sim, exatamente. O próprio Deus, ele zela pelo nome dele. Porque se você for se atentar em Ezequiel, capítulo de número 13, versículo de número 3, diz assim: assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Então Deus, ele zela pela sua própria identidade. As pessoas têm que se acautelar de falar apenas e tão somente aquilo que de fato foi revelado por Deus, né? Às vezes muitas pessoas seguem por impulsos,
né? Veem aquilo que não foi mostrado, tampouco revelado pelo Senhor. Então nós temos que nos atentar e ter um espírito de discernimento, né? Para sabermos quando Deus realmente está falando conosco, assim como o presbítero Irineu Roberto e o presbítero Alan abordaram aqui. Se nós, só para colocar um exemplo, né? Se nós, o ano passado, falássemos assim diz o Senhor, 2020 será um ano de bênçãos, de fartura. Então, assim, vejam o nome do Senhor colocando em jogo esse ano, o que está acontecendo, né? Não está sendo um ano fácil, mas está no controle de Deus. Mas mesmo assim, não, né? Se nós preferimos algo aqui, colocando o nome de Deus no meio, né? Então, assim, às vezes, como o presbítero falou, às vezes vai ser desagradável, né? Porque assim, o ano não está sendo da maneira como nós queríamos que fosse, né? Nós desejamos que ele fosse bom, mas assim, quando estamos na presença, só me entendo, irmãos, não é um ano ruim também, porque quando estamos na presença de Deus, né? Quando estamos com Cristo, né? Nada vai nos animar, nada vai nos colocar para baixo, mas assim, esse é o cuidado de profetizar no nome do Senhor Jesus, porque a gente coloca em jogo a reputação de Deus, a reputação de Jesus, né? E a nossa identidade como cristãos, porque a partir do momento que nós falamos, olha, assim diz o Senhor, né, as pessoas nos têm como autoridade usada por Deus para trazer à baila uma mensagem que é do Senhor. Não acontecendo meio descrédito. Exatamente. Isso. E aí o escândalo e etc. Pode prosseguir, Ana. Então vamos, né, já falamos desse tópico aqui, vamos para o tópico 1.3, um lugar para o seu nome, né? O tabernáculo, o que se dizia era que o lugar onde a tenda fosse montada seria um lugar para Deus fazer habitar o seu nome, né? Aqui é mais, nós vemos aqui em Deuteronômio 12 e 11, né? Que quando Moisés estava conduzindo o povo, aonde a tenda era montada, era onde habitava o nome do Senhor Jesus, e aquele lugar tornava-se santo, né? Porque a tenda estava naquele lugar. Então, assim, pela caminhada do deserto foram se montando vários lugares, né? Vários lugares onde a tenda era montada, era estabelecida o nome, né? O nome santo de Deus. E mais para frente, quando nós vemos assim, quando Davi assumiu o trono, né? E passou-se assim a ter um reinado, né? Israel passou a ser uma nação com um rei, com todos, como todas as outras nações eram, né? Aí nós vimos que se estabeleceu um lugar, né? Se estabeleceu onde foi construído o templo, né? Por Salomão, Jerusalém. Então ali passou-se a ser onde o nome de Deus habitava. E Jerusalém passou a ser um lugar diferente das outras nações, né? Porque o nome de Deus estava habitado naquele lugar. O nome de Deus fazia jus àquele lugar, né? Só era santo, só era separado, respeitado, porque o nome de Deus estava ali, né? Se não tivesse o nome de Deus, seria como qualquer outra nação, né? Os irmãos querem comentar alguma coisa? Interessante é que assim, através dessa abordagem que você trouxe, presbítero Alan, nós tiramos que Deus, ele já pressupôs e estabeleceu a maneira com que ele quer ser adorado, né? Às vezes nós vemos pessoas falando, olha, eu exalto o nome do Senhor em qualquer lugar onde eu estiver, porque eu sou o templo, né? Isso é muito para desigrejado, né? Olha, em qualquer lugar que eu for, eu posso adorar, exaltar, né? Não, Deus já estabeleceu a maneira, a forma e o procedimento de ser adorado, do seu nome ser exaltado, através das Escrituras, como nós estamos vendo, né? Estabeleceu Jerusalém, Israel, e se você for ver através das epístolas paulinas, o Senhor trazendo ensinamentos para que nós o adoremos de maneira correta, né? Então por que, o pastor Wellington, se vê tanta coisa fora da posição? É justamente, eu entendo, que não segue-se o padrão estabelecido. Ou seja, a gente quer criar um novo meio, assim como Davi tentou carregar a arca de forma indiferente do que havia já estabelecido. Acontece hoje, está estabelecido, é só seguir o padrão. Então, passei até, vamos lá comentar mais justo, o que as pessoas hoje querem fazer, às vezes assim, nós somos realmente templo, igreja de Deus onde nós estivermos, só que às vezes as pessoas tomam decisões de criar uma coisa, mas querer inibir outra, né? Então assim, a palavra ela não se muda, ninguém tem o poder, né, de mudar o que está escrito na palavra de Deus e o que é estabelecido na palavra de Deus. Por isso assim, fazem outros meios, né, para se adorar outro, mas jamais pode ser inibido o que está escrito na palavra.
né? O templo de adoração vai ser sempre, né? Isso mesmo. Às vezes, eu ouvi uma frase muito célebre do pastor Hernandes Dias Lopes, já há algum tempo, né? Por vezes o homem cultua os métodos e esquece de cultuar o Deus dos métodos, né? Às vezes o homem ele cria método para facilitar o seu caminho. Exemplo, criando lugares para adoração, fazendo diversas coisas, e não se atenta ao Deus dos métodos, que é o Deus das Escrituras Sagradas, que já revela, né, os procedimentos e tudo que devemos fazer para que o nome dele seja exaltado em nós e através de nós. Se nós olharmos hoje nós não estamos podendo fazer da maneira como a palavra nos ensina. Então estamos aqui buscando uma forma, né, de que a palavra de Deus não pare, de que ela continue sendo propagada, que os ensinos continuem, né, chegando no lar de cada um. E essa é uma maneira que, né, que estamos tomando nesse momento. Então assim, mas quando, se Deus quiser, tudo isso acabar, nós vamos voltar àquilo que é o original, né, aquilo que é adorar, a comunhão entre os irmãos, né. 1.4, o respeito dos judeus pelo nome do Senhor, né? Nós vemos aqui, Deus disse a Moisés que apareceu aos patriarcas como El Shaddai, ou seja, como o Deus Todo-Poderoso. Esse é o modo como as pessoas, de modo geral, concebem a Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a Moisés ele apresentou-se como o Eu Sou, né? Uma forma mais pessoal e ao mesmo tempo mais abrangente. E tanto que os judeus temem repetir esse nome por medo de errar a pronúncia, né? Como eu falei no começo da lição, eles temem tanto o nome do Senhor, eles respeitam tanto, que até o erro de uma pronúncia equivocada, eles têm esse temor, né, de falar, né? Porque nós vemos aqui o comentarista, ele cita aqui, que na maneira escrita de antigamente, o tetragrama era sem a vogal, então assim, ficava uma pronúncia difícil de se falar, né? A vogal só entrou um pouco mais tarde, lá com os maçoretas, os escribas, né? E aí, né, que apareceu os meios de sinais, pontos e traços ligados a cada vogal. Aí ficou até mais facilitado, mas assim, quando era-se palavra assim, com esse tetragrama sem a vogal, ficava uma situação difícil de você falar, né? E até isso os judeus temiam, de falar o nome do Senhor às vezes equivocadamente, a pronúncia errada. Você vê o tanto do respeito que eles tinham, né? E meditando nessa lição, eu até observei que às vezes assim, quando nós trazemos as situações do dia a dia, né? Quando é o nosso trabalho, quando é o nosso aquilo que nós almejamos para nós, que nós nos dedicamos com tanto ardor, né? Parece normal. Agora, se você traz para o lado cristão, aquilo que você faz além do normal já se torna, me fugiu a palavra agora, que é radical, uma pessoa que está já querendo ser, né? Já reparou? Eu percebo. Uma coisa assim que você já está além do limite. Só que é assim mesmo. Torna-se uma pessoa que quer estar acima da média. Vamos dizer assim, porque eu cito assim, né? Quando você quer respeitar demais o nome de Deus, isso não é anormal. É muito normal você respeitar o nome de Deus, você tomar um cuidado excessivo, né, em não querer citar o nome de Deus em vão, porque é um mandamento, como a palavra nos diz. Então assim, não é algo radical, né? Não é algo, porque hoje nós vemos, até eu estava comentando, né, conversando em casa com a minha esposa, a gente vê assim, né? Esse dia eu estava perto da pista e realmente passou um carro assim, né? O cara parou, ele ajoelhou na grama lá e começou no pôr do sol, né? Começou assim, sem se preocupar com nada, começou, eu acho que é aquele, eu não sei qual religião, não me recordo agora. Então assim, eles não têm esse medo ou esse receio, né? Porque eles têm convicção daquilo que eles servem. Nós devemos também, acho que, ser dessa maneira, né? Não devemos ter medo de ser radical quando se trata do Evangelho de Cristo, tudo dentro da palavra de Deus, tá? Não querendo também ser algo que a palavra não diz, mas assim, dentro da palavra nós temos que esforçar o máximo, dar o máximo de nós, tomar o máximo de cuidado, né? Ser o mais santo, assim, não buscar a santidade ao máximo, né? Ser algo assim que Deus se alegre disso, né? Porque assim, você só vai fazer a diferença quando você fazer o que os outros não fazem. Então assim, né, se nós temos uma vida às vezes acomodada, algo assim, não, vamos buscar algo diferente, né? Seja diferente, mesmo que as situações pareçam contrárias, mesmo que as pessoas vão comentar, mas faça algo assim que chame a atenção de Deus, né? Seja convicto daquilo que você é, de quem você serve, né? O Deus que você serve.
Porque nós servimos um Deus tão grandioso que às vezes nós não temos noção, né, desse nome, nós não temos noção da capacidade do que Deus pode fazer por nós, do que Deus é, né, sem o que Ele pode fazer, vamos só colocar o que Deus é, né? Então assim, vamos ter essa convicção, sabe, mesmo que pareça que é radical, não, vamos servir a Deus com ardor, com todas as nossas forças, porque assim, ainda nesse momento, com todas as nossas forças, com todo ardor, ainda será pouco, porque pelo que o Senhor Jesus fez por nós, né? Vamos pro próximo tópico, até aqui do lado da lição, ó, um trechinho aqui diz assim, ó: percebe-se um cuidado especial para com o uso do nome de Deus entre os crentes norte-americanos, né? Em vez de usar a interjeição my God, que significa my good, meu Deus, eles preferem dizer my gosh, ou termos sem significado na língua inglesa, ou my goodness, que quer dizer bondade, né? Então assim, sempre termos que não colocam o nome de Deus em vão, né? Sempre tentando amenizar, e até o próximo tópico vai falar agora sobre isso, né? O cuidado de Mateus com esse nome. Que nós... Só fazer uma colocação nesse ponto, Alan. É interessante aqui que a lição nos mostra que Mateus, como nós sabemos, ele escreveu para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, e João é conhecido como o Evangelho Universal. Mas o que me chama a atenção aqui, pastor Wellington, é a preocupação de Mateus, e ele faz questão de frisar o Messias prometido no seu Evangelho, e para não repetir, aqui me chamou muita atenção, e aí eu cheguei à compreensão, porque a dúvida era, qual a diferença entre reino dos céus e reino de Deus? Então veja que coisa interessante, você que nos assiste, e muitas vezes tem dúvida também, como eu tive, com relação a isso. O evangelista ele apresenta com muita frequência esse conceito, mas para não repetir o nome de Deus, ele se utiliza da expressão o reino dos céus, que quer dizer a mesma coisa, mas só para não repetir o nome de Deus constantemente, ele atribui então o reino dos céus, que tem a mesma finalidade, e isso aí nos chama muita atenção, e é o único, Mateus é o único que recita desta forma, reino dos céus. Por várias vezes, em vários textos ou vários versículos, ele diz isso, porque o reino do céu não é diferente do reino de Deus. E o interessante dos evangelhos é esse, né? Nós vemos aqui Marcos, né? Ele escreve para os romanos, Lucas para os gregos, né? João é mais uma epístola, um evangelho universal, e Mateus ele se dedica aos judeus. Então por isso esse cuidado, né? Que nós acabamos de falar aqui, os judeus eles são muito sistemático quanto a isso, né? Quanto a usar o nome de Deus em vão, quanto a até como a gente já falou, pronunciar o nome de Deus em vão. Então Mateus ele é muito cauteloso quanto a isso, né? Ele toma esse cuidado excessivo também para que os judeus aceitem a palavra, né? E assim, porque se ele começa a utilizar muito esse termo, só às vezes por esse motivo os judeus acabariam não aceitando, mesmo que Mateus ainda mesmo avaliando o conteúdo, só por esse motivo eles acabariam às vezes rejeitando. Então assim, Mateus toma esse cuidado, usa essa estratégia, né, que assim com certeza dada por Deus, e através disso, né, nós vemos os evangelhos, como a gente também já estudou os 4 evangelhos muito a fundo em algumas lições passadas. Então ele toma esse cuidado excessivo, né, para que a palavra, porque o objetivo é que a palavra, o evangelho seu chegue a cada coração. Então o cuidado ao máximo, né, para que isso aconteça, né, vamos dizer assim, com excelência, né, isso que é o objetivo, com certeza, central de Mateus. Pastor Hélio, tu quer fazer um... Então a gente vai aqui para o tópico 2, que diz assim, ó, o uso indevido deste nome, né? Jurar em nome, 2.1 vai dizer assim, ó, jurar em nome de Deus, ó. O nome do Senhor tem sido mal utilizado, quer em interjeições viciosas, quer em juramentos, mensagens humanas entregues em nome do Senhor para garantir a sua autenticidade, né? Então é o que nós já falamos aqui, né? Creio que os irmãos já devem ter ouvido bastante termos assim, né? Como juro por Deus, né? Meu Deus, tudo a gente tem esse costume. Eu vou colocar assim, até por mim, não falando só um costume horrível, né? Isso é uma palavra infelizmente, né? Mas o Alan, deixa eu te perguntar, será que
Tem crente que fala isso, jura por Deus? Normalmente é um linguajar quando a gente não tem intimidade com a palavra. Mas será que tem? O que você acha? Eu quero acreditar que não, né, Beto? Eu quero acreditar que não. Jurar por Deus é algo muito forte. É você não dar credibilidade por aquilo que você está falando. Isso que eu ia falar. Só de você citar essa palavra, juro por Deus, é porque o seu nome já não tem crédito nenhum, né? Infelizmente. Então é isso. Como diz assim, né? Seria a expressão que uso bastante, né? Engraçado se não fosse realmente, infelizmente, trágico, né? Mas assim, é algo muito sério, né? Algo porque é bem verdade, né? A partir do momento que você fala o nome de Deus, parece que você quer carimbar a autenticidade e a veracidade daquilo que você está falando. Então você esconde a sua identidade através da identidade de Deus, né? Talvez até para valorizar aquilo que você está dizendo. Ó, Tiago 5:12, aqui para a gente ganhar tempo, vai estar até escrito na lição: meus irmãos, não jureis nem pelo nome do céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. Então aqui já diz meio que tudo, né? Se a sua palavra ela tem veracidade, se ela tem autenticidade, se ela tem realmente verdade naquilo, você não vai precisar jurar pelo nome de ninguém, né? O seu sim é sim, o seu não é não. Olha, no mínimo, viu, Denis? No mínimo que se deve é jurar pelo seu próprio nome. Já que você quer jurar por alguém, jure por você mesmo então. Agora, irmãos, estamos aprendendo a palavra de Deus. Você que nos assiste nesta manhã, nesta live, aprenda uma coisa: não jure pelo nome de Deus, porque Ele está no céu e você está na terra. Então, se você for afirmar qualquer coisa, afirme, quer creia ou quer não, mas você não precisa chamar por uma segunda pessoa, como falou aqui o pastor Wellington, para autenticar aquilo que você está falando, porque isso é desonrar a Deus e pecar contra Deus. Vamos lá então, eu não sei se eu te lidar isso mesmo aqui nesse tópico, né, que também, voltando aos norte-americanos, que eles juram, em tribunais principalmente, eles juram com a mão sobre a Bíblia e fazem esse juramento, mas aí seria algo perante Deus, né, que ele estaria disposto a falar toda a verdade, mas não em nome de Deus, como nós estamos citando aqui, né. Então assim, que o nosso nome, né, que como diz, que a nossa palavra seja, né, como a gente falou aqui, é a reputação, né, se você tem uma reputação a zelar, você tem que cumprir com os compromissos, zelar pelo seu nome, né, e assim, creio que você não vai precisar jurar pelo nome de ninguém. Transmitir mensagens que o Senhor não proferiu. Pastor, lê esse tópico, por gentileza. Vamos lá. 2.2. Diz assim: o nome do Altíssimo é tomado em vão quando, por exemplo, vaticínios são pronunciados em seu nome sem que ele tenha dito, profecias. De fato, alguma coisa. Deus não é obrigado a endossar tudo quanto dizemos em seu nome, especialmente quando proferimos inconsequentes palavras de fé. Muitos falsificadores da palavra agem desta forma, com o objetivo único de obter vantagens espirituais ou financeiras. Outros, por sua vez, usam o nome do Senhor como forma de autoexaltação. Quanto a isto, o salmista declara: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Salmos de número 115, verso 1. Né? Fecha esse comentário com uma palavra dessa, né? Se resumindo, ó, que palavra do salmista, né? Não a nós, não a nós. Ele até assim, ele dá essa repetição já para que a gente possa compreender e guardar mesmo. Ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, né? E da tua verdade, né? Por isso que a gente fala, quando a gente usa o nome, nós sabemos que o nome de Deus, ele tem muito poder, né? Ele tem muito crédito, ele tem muita reputação. Por isso que as pessoas às vezes vamos dizer, se aproveitam desse nome, como a palavra está dizendo aqui, ó, o autor da lição, né? Às vezes procuram para quê? Para endossar, né, palavras que assim Deus não quer que faça dessa maneira, porque assim nós sabemos que Deus nos seus atributos ele é amoroso. Deus ele é amor, mas quando ele tem que ser justo, ele também é justo, né? Ele é um Deus que às vezes precisa castigar, é um Deus que às vezes precisa repreender o seu povo. Então assim, não é somente, né, quando nós usamos as palavras
endossar as palavras assim, que tudo de Deus, que tudo que Deus faz é amor, com certeza é amor, mas assim, quando Deus ele precisa, como eu já falei, precisa repreender, precisa agir com repreensão, ele vai também, né, tomar essa atitude com certeza. É interessante que Deus fazendo isso, Alan, ele continua sendo justo. Exatamente. Na concepção de muitos, justiça de Deus é Deus passar a mão. Não, de maneira nenhuma. A justiça de Deus é aperto, é arroxo e muitas vezes terrível. Então, olha que coisa interessante, pastor Wellington, aqui quando o senhor leu essa parte aqui. Deus então não é obrigado a endossar tudo quanto dizemos em seu nome, especialmente quando proferimos inconsequentes palavras de fé. Eu estudando ontem, parei aqui nessa parte. O que quer dizer isso, inconsequente palavra de fé? Em nome da fé, é dizer coisas que não são realidade, ou seja, aí vem as características aqui: obter vantagens, exaltação. Exatamente. Entendeu? Eu conheço um fato, eu ia até abordar aqui, eu não vou citar o nome por questão de ética, passamos em um lugar, né, e um homem que geralmente era usado por Deus, uma membra, fazia parte da membresia da igreja, que estava acometida por câncer, mas que infelizmente não tinha maturidade, tampouco discernimento espiritual para saber o que vinha de Deus e o que não vinha. Esse homem, tomado talvez por uma emoção, foi lá e disse que Deus ia curar essa pessoa. Resultado, por permissão de Deus, essa pessoa faleceu, né, descansou no Senhor, e a família inteira saiu da igreja porque não tinha maturidade para discernir aquela profecia que foi dita, né, aquela palavra que foi dita na emoção, né? Ou seja, nós temos que ter muita maturidade, meus irmãos, para sabermos o momento em que estamos sendo usados pelo Senhor, e bem como para saber o que nós falamos em nome do Senhor, porque a partir do momento que nós abrimos a nossa boca, puxamos o dedo indicador, apontamos para alguém e dizemos: assim diz o Senhor, nós somos responsáveis também por aquilo que nós estamos falando. E sem contar, viu, irmãos, que a palavra de Deus é muito clara quando se diz isso, Alan, que cada um dará conta daquilo que proferir diante de Deus. Não pense que você soltou assim diz o Senhor e vai ficar por isso mesmo. Exatamente. Então haverá uma prestação de conta. Agora eu fico imaginando aqui muitas pessoas, em nome da fé, fazer coisas absurdas. Não, é pela fé. Que tipo de fé? E se Deus não endossou? Você está falando de você mesmo. Recentemente, numa mensagem que Deus me deu aqui para pregar numa live, eu estava dizendo sobre isso, de que Deus não se responsabiliza, Ele só se responsabiliza pela sua palavra, não pela minha palavra. O nosso Deus é racional, né? Exatamente, É racional. Então é isso. Falando sobre, agora nós estamos tratando nessa parte de endossar a palavra. Eu tenho a percepção assim também, baseada na palavra, que é assim: se você quer o bem de uma pessoa, você tem que realmente falar aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Como a gente fala, a gente vai querer agir pela emoção, querer falar só as coisas boas, mas assim, nós temos que ter a convicção, principalmente quando a gente vai evangelizar, que a gente tem que realmente falar aquilo, falar sobre Jesus, né? Jesus, ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário, e se nós não reconhecermos nosso destino, nós temos um destino. Se eu não reconhecer a Cristo como Salvador, eu sei o meu destino, né? E cada um tem que ter ciência desse destino. Por isso que antigamente o que aconteceu, somente os cultos que tinham dos pregadores antigos, nós vemos que eles eram muito a fio disso, né? Tanto que tem uma pregação muito famosa, né? Aquele que os irmãos conhecem do Jonathan Edwards, né? Que fala que as pessoas se agarravam aos bancos de medo. Por quê? Porque a pregação era verdadeira, havia autenticidade. Pecadores nas mãos de Deus irado, né? Então, assim, não pode ser diferente dos dias de hoje. Se você quer realmente que uma pessoa seja salva, realmente fale aquilo, né? Não fique apenas endossando. Não, Deus quer, você pode, né? Continue assim, vamos dizer assim. Não, você pode vir da maneira que está, mas com certeza você vai ser transformado. Porque quem conhece a Cristo, se não ser transformado, não conheceu ainda o verdadeiro Cristo, né? Porque assim, se você conhece, automaticamente você será transformado, né? Porque Cristo, ele é algo assim, extraordinário. Não tem como você experimentar algo de Cristo e continuar da mesma maneira. Exatamente. Né? Daí tiramos, né? A palavra do Senhor trazida. A palavra basta. Só a Escritura. Somente a palavra. A palavra, ela por si só se responde, vamos dizer. Exatamente. Na verdade. Agora, antes de passar para o próximo ponto, porque eu tenho certeza que as nossas horas também já avançaram, deixa eu dizer uma coisa aqui, meus irmãos. Quando os salmistas dizem essa palavra,
não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua benignidade e à tua verdade. Só para resumir aqui, infelizmente hoje, o que dá ibope, irmãos? O que dá ibope é as pessoas usando o dom que Deus deu para autopromoção. Ou seja, hoje quem tem um dom de revelação, a igreja é cheia. Nada contra aqui, irmãos, eu sei que é um dom de Deus, mas precisa ver como é que está sendo usado esse dom, pastor Wellington. E outros dons, o dom de cura, as pessoas, elas vão atrás desse dom, e muitas vezes quem profetiza, Deus não falou com ele, mas por não perder, vamos dizer na linguagem claro, a viagem, ele solta dele mesmo. Não quer dizer que ele não seja profeta, mas quando Deus fala, amém. Mas tem pessoas que buscam uma profecia em todo tempo. Aí se você é um profeta, eu vou atrás de você para ouvir algo da parte de Deus, você não vai me despedir vazio, mesmo que Deus não tenha falado, você vai querer me passar alguma coisa, e isso mora o perigo, meus irmãos. É aí que mora o perigo. É isso mesmo. Esse aqui eu acho que vai até entrar no próximo tópico, né? Onde as igrejas de algumas denominações buscam tem uma teologia específica, assim, né? Porque assim, se nós pensarmos bem, o que é o objetivo da igreja e do cristão? É o que? Exaltar um evangelho que exalta a cruz, a salvação, a santificação e o arrebatamento da igreja, né? Tem que ser um conjunto, né? Não adianta uma igreja querer só falar sobre prosperidade, ou uma igreja falar somente sobre cura, porque assim, como o presidente falou, algo que faça eles crescerem. Eles buscam às vezes algo incessantemente para quê? Para autopromoção, né? Assim, não que... E outra coisa, pode haver pessoas que através do nome de Jesus efetuem ali curas, milagres, mas não está ligado ao nome, né, de Jesus, porque as pessoas, infelizmente, elas correm atrás dos sinais, não do Deus dos sinais, né? Pode prosseguir, até perdão. E eu acho que a própria palavra vai falar sobre isso, né? Nós temos até muito conhecido, né, que fala onde, né, eu profetizei, Senhor, né, profetizei, falei em teu nome, né? E Deus, ele é muito ali, sem sombra de nenhuma dúvida, ele fala: apartai-vos porque vos não conheço. Então assim, vai haver muitas denominações, muitas pessoas, por isso que eu falei da importância da escola dominical, por isso que eu falei da importância do ensino da palavra, do culto de ensino, porque é onde você se alimenta, onde você fica assim, protegido, né, a doutrinas erradas, você fica protegido a palavras que serão lançadas contra você de maneira incorreta, você vai saber se defender, você vai aprender a se defender, né? Então assim, dê valor à escola dominical, dê valor ao culto de ensino, porque assim, você vai estar menos sujeito, né, a doutrinas erradas, assim como Paulo nos orientou, né? Em que nós devemos aprender, estar, né, aprendendo a palavra, cada dia mais dedicado à palavra, porque assim, com certeza você vai errar menos, né? Porque Paulo, ele fazia assim, ele estabelecia a igreja, né? Deixava ali pessoas responsáveis, mas ele também orientava a igreja, né? Ele estava de longe, mas estava ali orientando de como a igreja devia, né, seguir. Então, que possamos tomar esse cuidado, né? Que possamos avaliar, não aceitar tudo como diz assim, até eu falo assim, né? Eu não tenho nem vergonha de dizer, porque assim, às vezes a gente tem que se comportar como Tomé, tem que ficar sempre com o pé atrás ali, não aceitar tudo que falam também, né? Não é verdade? Se você também vira um poço de só receber e não aprende a examinar as escrituras, nós acabamos também sendo levados por qualquer coisa, por palavras. Ouvir e retém, né? Isso. Sabe o que vê aqui agora? Você não pode ser só passageiro, tem que pegar o volante de vez em quando, viu? Fica com essa palavra nesta manhã, porque andar só do lado, Júnior, é um problema, e muitas vezes a gente confia no motorista. É lógico, eu sempre digo, irmãos, nós temos que ter o nosso altar individual. Que altar é esse? É a comunhão com Deus dentro da nossa casa, a oração, meditação na palavra. É lógico que tem que ter um guia, temos o anjo da igreja, que nos ensina, e por sinal muito bem, mas nós temos que ter a nossa particularidade com Deus em casa, entenderam? Está com fome? Abre a geladeira. Está com fome? Abre a despensa, tem comida lá, então faz o prato para você comer dentro da sua casa, entendeu? Porque aqui na igreja nós ouvimos o pastor ensinar, mas eu só vou viver, irmãos, o ensinamento na igreja em casa, minha família,
Eu preciso ter intimidade com a palavra. É aí que entra o segredo, para nós não sermos levados, pastor Wellington, por vento de doutrina. Pastor, você lê Mateus para nós? 7, Evangelho de Mateus 7, 21 ao 23, só para a gente, né, deixar a palavra registrada. De tudo como aquilo que nós estamos falando, também tem, né, uma base bíblica nela. 21 ao 23, né, ó? Isso. Um texto que está sob o título: Quem entra no reino dos céus? Vamos lá. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Né? O Romanos também, pode deixar aberto, do Romanos 2 e 24, que aqui o comentarista ele vai dizer assim, ó: E os que não agem dessa forma, né, pregando o Evangelho, exaltando a cruz, a salvação, a santificação, são aqueles que estão interessados somente em crescer a todo custo, oferecendo todo tipo de milagre e solução para os problemas humanos, né? Romanos 2 e 24. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Isso é forte, hein? Isso é forte. Então vamos para o próximo tópico aqui, ó: poder desse nome. Né? No Antigo Testamento, observamos que o Senhor empenhava o seu nome em favor do seu povo. Né? Aqui nós temos o exemplo de Elias, quando foi atendido ao enfrentar os profetas de Baal, né? Quando clamou ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. E Davi enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor dos exércitos, né? E o derrotou. Então, assim, hoje a igreja tem sobre si o poderoso nome de Jesus, né? Como eu falei, a gente estava falando bastante da antiga aliança de Deus. Hoje, né, nós temos assim, aquele que, não desvalorizando, hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito como Deus, né, da mesma maneira. Mas hoje, assim, nós vemos aqui, ó, Paulo aos Filipenses diz que ele foi exaltado soberanamente e recebeu um nome que é sobre todo nome, né? Então hoje o nome que nós devemos, que a igreja tem sobre hoje na era da graça, é o nome de Jesus Cristo, né? Da mesma maneira como o nome de Deus ele foi respeitado e ele tem que ser respeitado no Antigo Testamento, o nome de Jesus também para nós continua sendo, né, da mesma forma, que hoje no Novo Testamento Jesus ele é mais abrangente, né? Ele está mais assim, antigamente era Deus tratando com o povo, né? E pela graça hoje Jesus faz essa intervenção por nós, né? Então, Alan, deixa eu só fazer um comentário aqui, que a gente já caminha para o fim. Diz assim, olha, no Antigo Testamento o Senhor empenhava seu nome. Olha aí, um detalhe importante: empenhar o nome. O que é isso? Quando alguém empenha algo. Empenhar significa esforçar, dar como garantia e ficar como fiador. Olha só que coisa linda. Então, prova disso é justamente o que o irmão leu, que o Senhor empenhou o seu nome em Elias quando foi atendido a enfrentar os profetas de Baal. Ou seja, Deus empenhou o seu nome, confirmando aquilo que iria acontecer. Da mesma forma, ao enfrentar os profetas de Baal, clamou ao Deus de Abraão, Isaac e Israel. Davi enfrentou o gigante Golias em nome do Senhor dos exércitos e o derrotou. Então o nome do Senhor também foi empenhado aqui nessa situação. Amém? Então nós vemos aí, né, a confirmação, o mesmo nome, o mesmo poder que o nome de Jesus tem, o de Deus também foi essencial no Antigo Testamento, né? Por esse motivo aí. Então aqui vamos lá. Todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Filipenses 2, 9 a 11. E aos Romanos o apóstolo ressalta que todo aquele que confessar esse nome bendito, né, será salvo. Então o que nós, né, comentamos aqui, se você quer abençoar uma pessoa, né, não assim impondo, né, mas fale sobre Jesus de uma maneira que ela confesse Jesus, né, que ela confesse que Jesus é o único Salvador, né, aquele que deu sua vida por nós, aquele que entregou, né, mesmo sem nós, como fala, é a graça, né, mesmo sem nós sermos merecedores, né, ele se entregou. Então esse é o motivo das pessoas reconhecerem e confessar esse nome bendito, né,
para que o nosso nome, como o Cristo falou, né, que eu acho que melhor do que aquele nome que tem o poder de expulsar, o nosso nome está escrito no livro da vida, né? Deus abençoe, né? Eu vou deixar a conclusão, né, o pastor Wellington, o presbítero Irineu, fazer. Vamos ler aqui a conclusão, que diz assim: no nome do Altíssimo está embutida a revelação do seu caráter, da sua identidade, da sua soberania e dos seus atributos. Blasfemar contra ele, difamá-lo, menosprezá-lo, banalizá-lo ou usá-lo para dizer o Senhor me falou, o Senhor me mostrou ou coisa semelhante, sem que haja absoluta certeza disso, é sim tomar o seu nome em vão. Se no dia do juízo haveremos de dar conta de palavras ociosas que saíram dos nossos lábios, imaginemos quanto não pesará sobre todos nós as inúmeras vezes em que de modo impensado usamos o nome do Senhor em vão. Que reflexão, isso é muito forte. Então, trazendo à baila o apanhado dos ensinamentos abordados aqui nessa manhã, irmãos, nós podemos ressaltar que devemos nos acautelarmos todas as vezes que usarmos o nome do Senhor, todas as vezes que sentirmos, né, a vontade de proferirmos o nome do Deus a quem servimos, né, que tenhamos discernimento do Espírito Santo dentro de nós e que tenhamos sabedoria todos os dias para não usarmos o nome do Senhor em vão, porque como disse o presbítero Irineu Roberto aqui há algum tempo atrás, nós daremos conta, eu, você e todos nós que aqui estamos, do que falamos em nome do Senhor. Então que o Deus que nós servimos, através do seu Santo Espírito, nos dê discernimento e sabedoria na manhã desse dia, para não usarmos e não falarmos o nome dele em vão. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Então eu quero só aqui finalizar, que o pastor Wellington concluiu muito bem. Então por que razão Jesus ensinou-nos a santificar o nome de Deus? A resposta é: porque o seu nome está a sua honra, no seu nome está a sua honra, por isso nós devemos santificar o nome do nosso Deus. Esperamos que vocês tenham aprendido nesta manhã esta palavra, guarde ela no seu coração, que Deus abençoe a família. Pastor Wellington estará orando, encerrando e abençoando a tua vida em nome de Jesus. Quero agradecer a todos os irmãos responsáveis aqui por esta live, irmão Denis, Rogério, Pedro Júnior, que louvou o Senhor, irmão Nelson, toda a equipe. Que Deus abençoe a sua família, o pastor Wilson também, que está nos assistindo, a pastora Marinês, com certeza. Um abraço no coração do pastor presidente Paulo Alves Correia e a pastora Eliane e toda a família. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Wellington estará orando e agradecendo a Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade, presbítero de Roberto, e a todos vocês que nos assistem. Fiquem ligadinhos que hoje, a partir das 19 horas, nós teremos o culto da família, e você não pode perder a oportunidade de ser edificado pelo poder da palavra do Senhor. Amém? Queria agradecer também ao nosso professor, né? Presbítero Alan, que nos ministrou o ensino nessa manhã, uma aula maravilhosa, que eu tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aí, através das redes sociais, através do Facebook, do Instagram, estão sendo edificados na manhã desse dia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que no céu está, nós te louvamos, Senhor, por este domingo de comunhão, de união e de aprender da tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos, Senhor, juntinhos, em família, ligado com os nossos irmãos que estão aí na live, no ao vivo, nos acompanhando. Obrigado, Jesus, porque tu és bom e a tua bondade, a tua misericórdia duram e se perpetuam para sempre. Ó Deus, ensine-nos a guardarmos todo o ensinamento ministrado aqui em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor, pois a tua palavra, ela é luz, Senhor, para os nossos pés. Pai, nos guarda, nos livra, dê-nos uma tarde repleta de bênçãos na tua presença. Dê-nos, Senhor, um culto à noite abençoado, orvalhado pela tua glória. É o que nós te pedimos, e certos, convictos de sermos atendidos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica, meus irmãos. Agradecer ao pastor Hélio também pela companhia e o presbítero Alan pelo ensino desta manhã. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo
seja com todo o povo de Deus, e nós dizemos amém. Que Deus te abençoe, um forte abraço, uma ótima tarde em nome de Jesus.